O vídeo que eu fiz anteriormente não saiu bom, tá havendo problemas de áudio, então eu tive que voltar aqui de novo, um pouco a contragosto, porque a luz está acabando, como vocês podem ver, e eu estou ficando cada vez mais com o rosto menos visível. Esse vídeo que eu resolvi fazer hoje, no dia 7 de agosto de 2021, é exatamente para falar um pouco mais sobre a incompreensão que os meus textos e as minhas atividades têm em relação às pessoas. Eu cheguei àquele momento em que todo mundo acha que eu estou falando coisas que todo mundo já falou. E aí, por isso, eu tenho que explicar novamente aquilo que eu tenho procurado fazer aqui, o que é que se pode fazer. Eu não sou um papagaio. Eu não sou um papagaio. Gente, olha só, quando eu comecei esses textos, aí, obras, a partir de 2013, o que eu queria era fundamentalmente discutir a ciência e discutir a utopia através do marxismo. Era minha intenção demonstrar nesse último caso alguns problemas relativos ao pensamento de esquerda, adiantar realmente o pensamento de esquerda. Mas com o advento desse governo sem vergonha da Dilma, eu fiquei mais instado ainda a participar desse processo. E juntando com isso, eu pensei em fazer também uma adaptação com a questão da ciência. Foi inevitável que acontecesse isso, porque eu tive que discutir no âmbito do marxismo a questão da ciência. Pelo menos nesses dois pontos, existem outros que eu devo falar proximamente. Eu tenho plena consciência e tenho mostrado isso usando livros base, mostrando de onde eu venho. Eu tenho consciência de que muitas dessas coisas eu não estou falando nada de novo, não são nada novas, pelo menos aí no exterior. Aqui no Brasil, em alguns lugares, é muito novo, porque a maioria das pessoas não sabe. Todo mundo, inclusive professor, doutor por aí, utiliza o cânon ortodoxo que veio da União Soviética. Então eu tenho colocado, por exemplo, uma coisa que é pouco conhecida no Brasil, a Segunda Internacional. Tenho falado sobre a Segunda Internacional, sobre coisas próprias da Segunda Internacional, do desenvolvimento do pensamento para além dessa via gramsciana e tal, alternativa que é importante, mas que não esgota o que é o marxismo. E no caso da ciência, minha intenção era recolher uma nova visão sobre a ciência que alguns autores, como Feyerabend, como Thomas Kuhn, colocaram e demonstraram a relatividade do processo de conhecimento, de constituição da ciência. Mas quando eu comecei a fazer isso, verifiquei que a direita estava usando isso com propósitos escusos e, de uma certa maneira, esse meu trabalho aqui se tornou importante como uma contrafação ao que ela está tentando fazer. Então, quer dizer, não há nenhuma preocupação da minha parte de fazer um trabalho novo, mas de cumprir determinadas tarefas do meu tempo, da minha época, do meu país. Costuma-se dizer que o meu trabalho é um pouco jornalístico. Isso tem um quê de verdade, embora eu acho que não se resuma a isso. Mas eu lembro que, às vezes, o jornalista, quer dizer, como um caso de Voltaire, ele não cria uma filosofia nova, mas ele cria, evidentemente, uma percepção na sociedade que modifica efetivamente essa mesma sociedade. No caso de Voltaire, ele criou a ideia do século XVIII, o século XVIII, entendeu? A visão liberal, tudo isso, a questão da liberdade no aspecto liberal, tudo isso tem uma importância assim, por mais que a pessoa se baseie em algum texto, se ela tem capacidade crítica, ela produz o mínimo que seja uma coisa nova. Guardadas as devidas proporções, eu não sou como Voltaire, eu sou como Voltaire e não sou papagaio.